Então vamos lá. Eu falei que eu queria falar um pouco hoje da ideia de problema. Problema todo mundo tem, né? É algo que todo mundo tem, é impressionante. E tem época que a gente passa por mais problemas e época que passa por menos. Mas uma visão muito importante da gente ter, uma visão bem legal da gente ter com o fato, a partir do momento que você entende que todo mundo tem problema, uma visão que um líder tem e muda a própria vida e a vida dos outros é enxergar problemas de uma forma diferente, ter interesse, até mesmo interesse em problemas. O que eu quero dizer com essa questão de ter interesse em problemas? É porque o cérebro da gente, vários estudos comprovam isso. Algo que faz muito bem ao seu cérebro é desafio e novidade. Desafio e novidade faz um bem excelente à nossa mente, ao nosso cérebro. Reduz muito a chance de você ter problemas como Alzheimer e outros problemas diretamente ligados ao cérebro no futuro, que é muito comum em idade mais avançada. Então, se eu sei que todo mundo tem problema, que eu tenho problema, e eu tenho a capacidade, eu desenvolvo a capacidade de enxergar problema como algo novo, eu não tinha um problema ontem, ele surgiu agora, é algo novo, é uma novidade. E eu preciso resolver o problema, é um desafio. Eu vou estar lidando... Entende as duas visões? Eu posso ter a visão de problema como algo que me estressa, que gera ansiedade, ou eu posso ter a visão de problema como algo que é uma novidade e algo que é um desafio para eu vencer, para eu superar naquele momento. Entenda que o problema vai estar lá de um jeito ou de outro, mas a forma como eu enxergo já me ajuda a resolver o problema, trabalhar a minha saúde, saúde mental, a saúde de diversas formas, ou me leva para prejudicar a minha saúde, porque eu estou com ansiedade, está metendo adrenalina no corpo direto, muita adrenalina, você começa a se estressar demais, isso prejudica o seu sono, pode começar a refletir no seu próprio organismo, gerando problemas de saúde. Então é a escolha que a gente tem. No finalzinho eu vou dar um outro exemplo, uma analogia muito legal. Então fica até o final que você vai ver a analogia que eu vou dar no final, que você vai entender bem disso. E essa analogia pode realmente mudar a forma como você está conduzindo a sua carreira, principalmente se você é funcionário dentro de uma empresa. Não importa se é um funcionário mais ali ao nível básico, ao nível gerencial, ao nível de diretor, não importa. Vai fazer grande diferença, tem feito diferença na vida de muita gente. Então, no final eu vou trabalhar essa analogia. Mas agora eu quero trazer essa ideia de você visualizar o problema de uma forma diferente, como um desafio e como uma novidade. Partindo do princípio que eu enxergo o problema como uma novidade, um desafio, e entendendo que todo mundo tem problema, eu tenho problema, eu vou enxergar dessa forma, é uma forma que faz bem ao meu cérebro, inclusive. Pensa no seguinte, você pode inclusive caçar problemas. O que eu quero dizer com isso? Se você tá visualizando de alguma forma um problema que está acontecendo na sociedade agora, um problema que está acontecendo dentro da empresa agora, que não está diretamente ligado a você, tá? O problema não é seu. O problema não é seu. Aproveite o problema que não é seu. É a dica que eu tenho agora, é a segunda dica da noite. Aproveite o problema que não é seu. Por quê? Resolver o problema de outra pessoa, sem nós estarmos diretamente envolvidos, é muito mais fácil, porque você não tem o peso emocional da solução do problema. Quando a gente está mergulhado no problema, por isso que a gente fala muito, se afasta, tenta sair um pouco do problema, tenta se retirar dali para olhar e ter uma visão mais ampla. Se você não está envolvido diretamente no problema, você é um espectador do problema, a gente pode dizer assim, você não precisa nem sair dali e você já experimenta como funciona melhor, como a gente resolve melhor, acha mais facilmente soluções, porque a gente está de fora, sem aquele peso emocional, sem aquela pressão do problema. Então, comece a enxergar, tenha uma visão mais aberta, mais apurada para os problemas que estão acontecendo ao redor. Não se permita aquela tentação de falar assim, eu já tenho muito problema, não vou ficar ainda caçando o problema dos outros, observando o problema dos outros. É aí que você treina. Se você precisa levantar um peso e você não está aguentando levantar aquele peso, o que você faz? Você vai treinando o seu músculo até ele ser capaz de levantar o peso. Com o problema, com o cérebro, é a mesma coisa. Pensa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bombeiros, militares, a gente vê filme às vezes, aquele grupo de elite de militares, etc. Brigadas de incêndio, essas pessoas, elas simulam problemas como uma forma de treinamento para que na hora que o problema realmente aconteça, elas já saibam o que fazer. Elas estão treinadas em como fazer aquilo. Então, como eu falei, é a brigada de incêndio, quem já passou aí em empresa por aquele exercício, eu já tive na época que eu estava como consultor, mais de uma vez eu estava dentro de empresas que tinham certinho toda a técnica, todo o treinamento ali periódico para caso de incêndio no prédio, etc. E a gente tinha que parar, tinha que sair na hora, não tinha escolha. Por quê? Era para fazer levando a
sério aquele treinamento, como se de fato tivesse acontecendo aquele problema. É essa forma que a gente treina. Esportista treina dessa forma para competição, para ganhar medalha, para chegar onde ele quer. Da mesma forma, essas outras profissões. Então, que a gente também faça uso dessa técnica de eu observar um problema, eu encontro e eu treino na minha mente de verdade como é que eu resolveria. A pergunta seria uma pergunta bem legal de você se fazer para fazer isso na prática, de forma prática, é como eu resolveria esse problema que eu estou enxergando? Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como eu resolveria esse problema? E aí começa a trabalhar isso na sua mente, de uma forma despreocupada, mas levando a sério. É muito legal como é que isso trabalha realmente, vai trabalhar a sua mente, e você vai estar começando, quando chegar o problema que for seu mesmo, você já aprendeu que se retirar um pouquinho, tá? Uma visão um pouco de fora do problema, você percebe que vai funcionar melhor, então vai ser mais fácil para você conseguir fazer isso. E você já está treinado em estar vendo mais situações de problema, seu cérebro está treinado nisso. Com pessoas que têm o hábito de treinar jogos por exemplo, de lógica, etc., elas acham mais rápido a resposta. Por quê? Porque está treinado, assim como todo o demais. Quem gosta de jogos de uma forma geral, se a gente parar para pensar, o videogame ele é um desafio. A gente tem problemas que precisam ser resolvidos. É que essa palavra problema, ela tem um peso muito negativo, tá? Por isso que eu gosto de já trazer para a ideia do desafio. Sempre. Porque senão para a sua própria mente você já tem um bloqueio. Sabe aquela história de falar não, por exemplo? A palavra não ela já tem um peso que vai no nosso subconsciente. E quando qualquer coisa que a gente começa uma frase com não, a pessoa já fica um pouco mais retraída por conta disso. Então mais ou menos esse peso é da palavra problema também, tá? Então é como no jogo. Eu não entro para jogar. Se a pessoa que gosta de videogame, alguma coisa assim, ela vai jogar, ela não fica pensando assim, nossa, agora eu vou parar um pouco e vou relaxar resolvendo problemas. Não, ela fala, vou relaxar jogando, eu quero jogar um pouco. Só que se ela parar para observar, eu não estou conseguindo passar desse cenário para o outro. Eu tenho um problema que eu preciso resolver aqui, eu preciso achar a passagem, eu preciso achar como é que eu construo isso aqui para chegar do outro lado, eu preciso achar como é que eu venço esse inimigo para passar para o outro lado. É mais ou menos a mesma ideia. É por isso que eu falei que é bem legal a gente treinar isso olhando para situações dos outros que você não tem a obrigação de resolver. Muitas vezes as pessoas nem vão saber que você na sua cabeça está tentando resolver aquilo. Talvez você não chegue nem a verbalizar ou demonstrar de qualquer forma. Você viu um problema de uma cena que você estava passando de carro na rua e viu aquilo acontecendo. E você continuou o seu caminho. E depois, lembrando daquele problema, você vai pensar, poxa, se fosse eu faria isso. E você não tem o menor contato, não faz nem ideia de quem eram aquelas pessoas que estavam envolvidas ali. Isso traz leveza, porque você está pensando sem o peso, como você resolveria aquilo. Se sentir que está pesando, pula fora, não vai não. Se sentir que está pesando é porque você está trazendo mais estresse. Se você parar para pensar de uma forma mais empreendedora, a melhor coisa que tem é você descobrir um problema que você possa resolver. Porque você passa a vender a solução daquele problema. Você vai buscar uma forma de resolver o problema, ajudar aquelas pessoas e você trabalha com isso. É uma coisa muito legal, tá? Se a gente parar para pensar dessa forma. Por exemplo, às vezes quando eu estou atendendo alguns clientes, e a gente tem casos de clientes às vezes com situações que são realmente problemáticas, situações que são desgastantes, que eu pelo menos eu tenho uma facilidade muito grande, uma questão muito grande de empatia. Então eu preciso me trabalhar, porque senão às vezes quando eu calho de eu estar com um cliente que o problema dele está muito sério, está muito pesado, eu começo a ficar meio down. Então eu não posso marcar bobeira nesse sentido. Então como é que eu me trabalho? Peraí, eu preciso estar bem para ajudar essa pessoa a sair disso. E eu começo a lembrar das pessoas que eu já ajudei e ajudei a sair. E aí eu começo a lembrar dessa forma que aquilo é temporário, que a pessoa muito em breve ela não vai estar mais naquela situação e que eu posso acelerar esse processo, auxiliando com as técnicas que eu conheço. Isso me ajuda demais a não ficar down. Inclusive, quando eu passo por uma dificuldade, essas coisas, toda essa experiência me ajuda para eu lembrar, eu também não vou ficar para sempre com esse problema. Eu estou com esse problema temporariamente. E se eu usar as técnicas certas, se eu fizer as perguntas certas, eu vou achar a resposta para esse problema. Então é muito legal que a gente traz isso para a gente também. Enxerga de uma forma diferente, tá? A sacada aqui agora, talvez a grande novidade aqui, é enxergar de forma diferente. Uma vez eu vi uma palestra do Murilo Gun, e ele é humorista, ele fala de você utilizar o humor para desenvolver criatividade, é bem legal. E uma coisa que ele falou, que me marcou muito, ele falou que humorista é a pessoa que enxerga as coisas de uma forma diferente dos demais.
Então ele contava, por exemplo, ele falou assim, se você quer fazer piada com alguma coisa, você precisa enxergar de um jeito que ninguém está enxergando aquilo e levar as pessoas a enxergar da mesma forma. Então ele deu o exemplo do guarda-chuva. E você já pensou numa coisa mais injusta do que um guarda-chuva? Você compra ele para se proteger da chuva. Começou a chover, você abre ele. O que você espera como a pessoa que pagou pelo guarda-chuva? Que o melhor lugar do guarda-chuva seja seu. E na verdade não é, é do cabo. O cabo está no melhor lugar do guarda-chuva, que é exatamente no centro. E você que pagou por aquele troço não fica no melhor lugar, você fica mais pro lado. Então ele comentando sobre isso, ele fala, o humorista é aquele cara que enxerga uma coisa que os outros não estão enxergando. E ele usa de criatividade para isso, usa de bom humor, né? Imagina um humorista mal-humorado. Ele usa de bom humor para isso. Então o convite que eu estou te fazendo aqui agora é enxergar de uma forma que a maior parte das pessoas não enxerga. E usar criatividade para isso. Tá? Então a forma vai trabalhar sua criatividade, como é que você resolveria aquele problema e você poder trabalhar com isso aí. Então a gente falou ali agora de enxergar problemas, né? Bem aquela ideia. Eu não vou enxergar o problema como problema, eu enxergo o problema como um desafio e uma novidade. Não é fácil fazer isso. Vê que eu tô com o meu convite é você começar a fazer isso com o problema dos outros, que você não tem o peso. Depois você tenta trazer isso, é um passo de cada vez. Como o americano gosta de falar, o baby steps. Você vai começar com os primeiros passos ali pequenos, que é vendo o problema dos outros sem se responsabilizar. E não conseguir achar a solução, beleza, parte para outra, não esquenta a cabeça. Depois você começa a fazer isso com os seus problemas mais simples, pelo menos. Peraí, isso aqui não é um problema, isso aqui é um desafio. O desafio que eu tenho hoje é ver isso aqui como uma novidade, o desafio e superar esse desafio. Vão ter problemas que são graves demais, são sérios demais, e a gente não vai conseguir levar dessa forma. Claro, tá tudo bem, eu gosto de falar sempre isso. Eu não estou falando de vencer todas as batalhas, mas vencer o máximo de batalhas possível. É isso que define aí o vencedor de uma forma geral. Segundo que eu vou falar aqui hoje, não julgue. Não julgue. Isso é bíblico. A gente aprende isso desde criança. Pelo menos espera-se que se aprenda, né? Às vezes na prática a gente tem até uma visão errada, um mau exemplo nesse sentido, mas é muito importante a gente aprender a não julgar, né? Não julgar para não ser julgado. Tudo isso que a gente aprendeu tem um peso, tem um porquê de tudo isso. Se você pensa em ter uma imagem de respeito, uma imagem de respeito não por medo, uma imagem de respeito de quem conquistou esse respeito, junto às pessoas que trabalham com você, junto às pessoas que te amam, às pessoas da sua família, não julgue as pessoas. As pessoas confiam muito mais em quem elas percebem que não as estão julgando. Então, se você não julga as pessoas que estão ao seu redor, elas vão confiar mais em você. Agora, esse não julgar, não adianta fingir que não está julgando. Não, tá tudo bem, eu entendo a tua posição. Você falou isso, todo mundo estava falando que você fez errado, eu não julgo você, etc. Não é frase decorada, tem que ser algo realmente sincero, portanto é algo que a gente tem que se trabalhar para conseguir chegar nesse nível. É uma tentação para todo mundo julgar as pessoas, é tentação para todo mundo, tá? É para mim, é para você também. Só que à medida que eu vou trabalhando isso, eu entendo o porquê disso, eu entendo o benefício disso para as pessoas ao meu redor e para mim mesmo, fica mais fácil de eu começar a desenvolver essa competência em mim, essa capacidade de não julgar as pessoas. Por que tem que ser sincero? Não é questão só de falhar. Porque mesmo uma pessoa que ela não é treinada em PNL, em várias técnicas, né, de leitura de linguagem corporal, etc., a gente meio que naturalmente percebe isso nas outras pessoas. Você pode não perceber de uma forma consciente, até mesmo de uma forma inconsciente você percebe. É aquela pessoa que você ficou com o pé atrás, que não gostou muito do jeito, não sabe nem porquê. Muitas vezes é porque ela, numa linguagem não verbal, o jeito como ela estava olhando, a forma como a expressão do rosto, do semblante da pessoa, a linguagem corporal, a forma como ela estava, foi te falando, só que você nem tem muita consciência que é capaz de fazer essa leitura. Mas você foi fazendo certas leituras que te demonstraram que a intenção daquela pessoa não era das melhores. Isso é com todo mundo. Alguns conseguem mais, como treino, conseguem de uma forma mais apurada, outros menos. Mas o que eu quero trazer aqui em cima dessa ideia é que eu de fato eu tenho que estar tentando, me esforçando para não julgar as pessoas. Caso contrário, pela linguagem não verbal, é o meu olhar, é aquela viradinha de olho que a gente dá quando a pessoa está falando, é a forma como a gente se comporta, o olhar, a expressão como um todo, a linguagem dos braços, das mãos. Tudo isso vai estar mandando mensagem para essas pessoas, para essa pessoa que está conversando com você. Se você estiver julgando, muito provavelmente você vai demonstrar de alguma forma, e é uma boa chance da pessoa captar isso, e aí ela não confia em você.
Então tem que ser um desejo, uma vontade realmente de não julgar, tá? Não julgar as pessoas com quem você estiver falando, com quem você lide. Outra vantagem da gente não julgar, além de ser o certo, além das pessoas confiarem mais na gente, como eu falei, que elas passam a confiar mais na gente, mas não julgar as pessoas também ajuda a gente a não repetir padrões negativos que a gente vivenciou na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que ela mente muito, ela achar que todo mundo ao redor mente da forma como ela mente. Por quê? A gente tem o hábito, a gente tem por princípio enxergar as pessoas como se elas se comportassem sempre exatamente da forma que a gente se comporta. A gente espera das pessoas o mesmo comportamento que nós temos. Então assim, se eu sou gentil com os outros, eu espero que eles sejam gentis comigo também. Certo? Legal. Isso é claro, isso fica consciente, todo mundo sabe isso de uma forma consciente. O que a gente às vezes faz de uma forma inconsciente, não percebe, até por uma certa vergonha, porque é um ponto negativo, é que se eu minto muito, eu já espero que as pessoas mintam também. Se eu engano os outros, eu já espero que as pessoas tentem me enganar também. Entende como é que tanto a qualidade como o defeito, a boa intenção quanto a má intenção, elas contam? Quando eu aprendo a não julgar as pessoas, a não medir as pessoas, a gente fala medir com a nossa régua, eu achar que a pessoa só é capaz de fazer o que eu sou capaz de fazer e que ela vai fazer aquilo que eu faço como ajuda. Isso é uma forma de não julgar, a gente entender isso. Isso ajuda demais nos relacionamentos profissionais e nos relacionamentos pessoais, porque eu começo a entender que a pessoa que está ali na minha frente, ela é um ser humano e ela tem capacidades incríveis. Eu não posso limitar essa pessoa achando que ela vai ter os mesmos defeitos que eu tenho. Eu não posso exigir demais da pessoa achando que ela tem que ser capaz de fazer tudo que eu sou capaz de fazer. Eu enxergo a pessoa na individualidade dela. Isso me ajuda a julgar menos. Isso me ajuda também a mais facilmente esperar o melhor das pessoas. Quando eu parto do princípio que ela não necessariamente vai ter a limitação que eu tenho, e eu parto do princípio que ela é um ser humano, assim como eu também sou, com capacidades incríveis. E a gente só tem que explorar essas capacidades. A gente tem que ajudar a pessoa, trazer um ambiente que a pessoa desenvolva com mais facilidade isso. Uma criança que ela cresce num ambiente onde ela é muito oprimida, onde ela é muito cobrada, você tem que melhorar, você tem que melhorar, você tem que melhorar, a criança na verdade se retrai. Por quê? Ela tem cobrança demais. Ainda que você fale, mas você é capaz, mas você está cobrando muito, ela tem medo de tudo que ela vai fazer. Se você já está cobrando sem ela sequer ter feito, imagina se ela errar. E com um adulto é da mesma forma. Se eu ficar cobrando muito, achando que a pessoa tem, ele vai se retrair, vai ter receio. Agora, se eu crio um ambiente favorável, aí é muito diferente. Aí a pessoa sente liberdade para tentar, mesmo sabendo que eventualmente ela pode errar, mas ela entende que tem um apoio meu, ela entende que eu enxergo ela como alguém que tem capacidade e que vai estar aprendendo e vai estar desenvolvendo isso. Isso auxilia pra caramba também nos nossos relacionamentos. Se isso está fazendo sentido para você, se está sendo legal, tá? Se você está vendo que está sendo massa o que está sendo colocado, compartilha. Para e pensa o seguinte, vou falar até uma questão de justiça um pouquinho, tá? Hoje eu trabalhei pra caramba, tô desde cedo, tô desde 7 horas da manhã, pegado, editando vídeo, tô lançando um curso novo, tá chegando um curso novo aí. Esse vai ter uma condição que vai ser muito mais acessível. Tô montando um esquema. Até hoje os cursos online que eu tenho, eles são bem robustos. São cursos de 17 horas, de 20 e poucas horas de treinamento, às vezes até mais que isso. Eu estou trazendo agora uma opção que ela vai ser muito mais objetiva, só que vai ser um curso aí, eu estou calculando que ele vai ficar em torno de 2 a 3 horas mais ou menos de curso. Então é algo que você faz mais rápido, ele vai ser extremamente objetivo, vai ser ali injeção na veia direto mesmo. E por conta disso também, por ele ser mais curto, etc., a gente vai conseguir colocar por um valor bem baixo. E no lançamento, então, para quem está me seguindo, para quem está acompanhando as lives aí, eu ainda vou trazer uma surpresa muito legal, tá? Mas hoje eu passei o dia todo preparando, editando vídeo, preparando umas outras situações aí do curso também. E agora à noite eu falei assim, pô, não posso deixar de fazer a live. Estava ansioso por compartilhar isso com vocês, porque eu sei o impacto positivo que isso pode ter na vida das pessoas. Eu tenho visto isso com os meus clientes. Falei, pô, preciso, principalmente nesse momento que todos nós estamos passando, é importante poder compartilhar esse tipo de coisa. Depois de um dia de trabalho, tá? Se tivesse uma pessoa, eu ia estar fazendo também. Mas convenhamos, se eu estou fazendo, isso puder alcançar mais pessoas, por que não? O cara não vai pagar nada para isso. O cara vai ter acesso ao que vocês estão vendo que está fazendo sentido. E como é importante a gente ter isso, mesmo quando a gente já conhece parte disso, a gente relembrar esses detalhes, tá? Então, não deixa de clicar, compartilha aí. Imagina o seguinte, vou pegar o exemplo
A gente vai pegar o exemplo de um banco, por exemplo. Funcionários de um banco. Então você imagina um banco funcionando e o gerente ele tem lá alguns funcionários trabalhando com ele ali e vamos pegar dois caras que são dois tipos de pessoa bastante comuns. A gente encontra bastante dentro de empresas. Falo pela experiência que eu tenho aí das empresas que eu já via antes como consultor e hoje como treinador, como palestrante, a gente encontra aí. Aquele cara que tem um perfil de entrar no lugar e falar o seguinte, cara, essa empresa aqui, ela é um horror. É impressionante. Aqui, assim, é um querendo engolir o outro. Quem não tá querendo te ferrar simplesmente por ferrar, ele tá querendo te ferrar porque ele tá puxando o saco do outro. Só é promovido aqui quem é da panelinha. Eu não gosto de panelinha, então isso aqui é uma porcaria. Para começar, imagina a vida dessa criatura todo dia para acordar e ir pro trabalho. E lembra, gente, toda empresa tem problema, toda empresa tem um lado bom. Algumas vão ter mais problemas do que outras, algumas vão ter mais coisas boas do que outras. Então, respeitado isso, eu sempre falo, o tempo que você tá, na empresa que você tá, trabalhe com dignidade e faça o seu melhor. Se você acha que a sua empresa não é digna de você, comece a procurar outra coisa, mas enquanto você procura, faça o seu melhor com a dignidade, para que você possa até mesmo poder continuar dizendo, essa empresa não me merece, porque se você se rebaixar também, aí passa a ser merecido estar ali naquele lugar. Desculpa puxar um pouquinho assim, mas é uma coisa que é importante e a gente facilmente cai nessa tentação de começar a agir mal porque estão agindo mal com a gente. Aquela mesma questão, tá? Eu querer fazer com os outros que estão fazendo com a gente, esperar dos outros o que eu faço com eles, etc, assim por diante. Voltando então, esse cara visualiza desse jeito. Agora imagine que um outro cara ali do lado dele, que senta do lado dele, se você perguntasse para esse cara e falasse, o que você acha desse banco? E ele respondesse o seguinte, isso aqui é muito legal, eu acho muito legal esse banco aqui, porque assim, a gente troca ideias, as pessoas pedem ajuda umas para as outras, a gente tem a oportunidade de ajudar quando elas estão passando por dificuldade e eu acredito realmente que a gente tem chance de crescer na nossa carreira aqui dentro. Tem um problema, tem uma dificuldade ou outra, mas qual lugar não tem? A gente tem chance de crescer. Legal, são esses dois perfis. Aí imagina que o gerente vira e chega pro primeiro cara e fala o seguinte, olha, tá atrasado, tá pegando aqui, eu precisava nesse sábado que alguém viesse para ajudar aqui a colocar em dia um serviço que está atrasado. Você poderia fazer isso? Provavelmente esse cara vai falar assim, pô, não dá não, cara, não dá, eu sei que é, tem que ver um negócio já esse final de semana, etc. E quando você de perto ainda vai sair repetindo aquilo. Tá maluco? Aí depois o outro que é promovido, o outro da panelinha, agora na hora que tem que fazer hora extra, eu que tenho que ficar vindo aqui num pleno sábado de sol, etc. Vai lá, repetindo. E ele chega pro segundo cara e fala, mesmo discurso, a gente tá com problema, você pode vir aqui. Aí esse cara fala o seguinte, pô, claro, posso sim, dá pra dar um jeito. Pô, vou vir, cara, hora extra. Né? É até um dinheiro que talvez vai entrar também, vai para o banco de horas, legal, o dia que eu tiver que resolver um problema pessoal, eu vou ter o banco de horas, etc. E assim vai. Imagina que essa situação se repita mais umas 2, 3 vezes. E aí imagina que esse gerente vai ser promovido e ele precisa eleger alguém para o lugar dele. Quem vai ser eleito para o lugar dele? Pensa quem vai ser eleito, o primeiro cara ou o segundo cara? Agora, olha como é que cada um tem a sua verdade. Entende que eu não estou querendo julgar ninguém aqui. E olha, você vai entender por que eu estou falando isso com sinceridade. Não é para julgar nenhum nem outro. É para entender o impacto da forma como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. Que aí eu remeto lá para o iniciozinho que eu falei de como é que você quer enxergar a sua vida. Os problemas que estão acontecendo na sua vida. Por quê? Para o primeiro cara, quando o segundo for promovido, porque obviamente o cara vai promover o segundo que estava lá, que realmente, como a gente fala, vestiu a camisa, estava junto ali. Quando isso acontecer, para o primeiro, aquela verdade dele vai ser reforçada. Ele vai falar, tá vendo? Não falei que só o puxa-saco que é promovido, que é uma empresa só de panelinha, que só a panelinha é promovida, e eu nunca sou promovido? E para o segundo, a verdade dele vai ser renovada, vai ser reforçada. Puxa, não falei que a empresa aqui, a gente tem a oportunidade de ajudar os outros, tem uma dificuldade ou outra, etc., faz parte, e que a gente tem chance de crescer? Eu quis trazer essa analogia para a gente perceber o que a gente pode estar fazendo com a nossa própria vida, no dia a dia. Tá? Seja você um funcionário, mas mesmo que você também tenha seu próprio negócio. Ah, o meu concorrente ele só quer me esmagar, ele só quer me fazer mal, etc. Né? Eu já cansei de ver pessoas que são concorrentes e que um ajuda o outro, um troca ideia com o outro. Não é ser bobo, não é ser tolo. A gente tem inteligência para isso, né? A gente mede as coisas, a gente vai ver o impacto. Mas é legal você perceber a oportunidade de ajudar alguém e fazer diferença na vida dos outros. Ah, mas a gente está num país que quando tem uma crise, que começa a rolar um monte de notícias de que estão fazendo superfaturamento, está fazendo isso. Tá, tudo bem, mas eu não quero viver igual esses caras. Eu não quero a vida deles para mim. Eu assisti uma palestra em Belo Horizonte, num evento muito legal, seria o Capitão Nascimento,
só que lá de São Paulo, né, da equipe do Bop, acho que é Bop mesmo que eles chamam lá, em São Paulo. O cara tem uma palestra do cara sensacional. E ele ainda falava, você pensa que bandido dorme bem à noite? Por mais que ele seja safado, que ele não esquente a cabeça, ele sabe que tem sempre alguém querendo matar ele. Ou a polícia, em alguns casos, a polícia errada, né? Ou outros bandidos. Esse cara não consegue dormir, esse cara tem uma vida que é um inferno. E ele não consegue mais sair dela. Ele começou a entrar achando que valia a pena e depois ele não consegue mais sair. Eu não quero uma vida infernal para mim, não quero uma vida infernal para minha família. Por isso que eu tento fazer o melhor, tá legal? E por isso que eu compartilho o melhor também, porque eu acho que vale muito a pena. Então, resumindo hoje, enxergue de forma diferente. Enxergue seus problemas de forma diferente. Enxergue com um olhar diferente. Seja o guarda-chuva, seja as pessoas com quem você encontrar, seja os problemas que se aproximarem, seja você mesmo. Né? Tenha essa ousadia, essa coragem de enxergar de forma diferente.